Boa tarde. Começo por agradecer à FEMPROF o convite que me foi dirigido, cumprimentar os meus colegas de painel, o Licínio Lima e a Maria Rita Pinto, e o título que eu dei à minha comunicação, Escola Pública de Todos e para Todos, como construir a participação democrática. Vou usar um arco cronológico que vai, desta na minha comunicação, que vai do dia 27 de março de 1970. Daí o Francisco ter-me chamado histórica, dá muito atrás, a data da criação dos grupos de estudo do pessoal docente do ensino secundário e a publicação do Decreto-Lei 75 de 22 de abril de 2008, que eu considero o fim da gestão democrática. A minha comunicação tem três partes. Uma primeira parte que é o antes de 25 de abril, do pós-25 de Abril e uma parte final. A terceira parte é que eu vou falar da minha experiência nos vários cargos de gestão que eu ocupei quando estava no exercício da minha profissão. Ora, o ponto um, antes do 25 de Abril, é curioso que em 1973, em julho, numa mesa redonda publicada no Diário de Notícias, os grupos de estudo Movimento Para-Sindical durante o final do Estado Novo, que permitiu a formação dos sindicatos livres e democráticos logo após o 25 de Abril, defendiam a participação dos professores na gestão escolar. Em outubro do mesmo ano, no número um da revista O Professor, subordinada ao tema Estatuto do Professor, nós, naquela altura, arriscámos a propor que se fizesse um estatuto em que se lia o seguinte: participação efetiva de todos os docentes na gestão dos estabelecimentos de ensino. Os diretores e reitores dos estabelecimentos escolares deverão ser eleitos por todos os membros da comunidade escolar, de modo a garantir a sua competência e contribuir para uma maior cooperação. Participação com direito a voto de todos os professores nos conselhos escolares. Os professores devem, através dos seus representantes legítimos, colaborar na organização de planos de estudo e de programas, na planificação, orientação científico-pedagógica de cursos de atualização e aperfeiçoamento e de cursos de reciclagem, na apreciação e escolha de livros escolares e de outros instrumentos didáticos na elaboração de pontos de exame, testes e outros meios de avaliação das capacidades dos alunos. Isto em 73 exigíamos nós que fosse transformado em lei. Ora, para nós conseguimos compreender o pós-25 de Abril, isto agora já estou a entrar no ponto 2, é preciso que nós tenhamos um bocado noção, e isto numa ação de formação em que nós estamos aqui enquadrados, da arquitetura normativa que eu considero como essencial. Por isso, logo após o 25 de abril de 74, há todo um enquadramento normativo que convém visitar. O primeiro decreto-lei é o 221 de 27 de maio, que determina que a direção dos estabelecimentos de ensino possa ser confiada pelo Ministério da Educação e Cultura a comissões democraticamente eleitas ou a eleger depois do 25 de abril de 64. Segundo alguns autores, um deles está aqui presente hoje, estava legitimada a autogestão das escolas. Entretanto, os sindicatos recém-formados movimentam-se no sentido de consultarem os seus membros sobre o modelo de gestão das escolas. Assim, temos hoje aqui no nosso centro de documentação documentos que provam e atestam este processo, bem como a proposta do Ministério da Educação enviada aos sindicatos a 31 de outubro para que, sob o projeto do novo decreto-lei que estava em elaboração. No período escolar do ano letivo 74-75, é publicado o decreto-lei 735 de 21 de dezembro, que vai regular os órgãos de gestão dos estabelecimentos oficiais de ensino preparatório e secundário, que vão se criar pela primeira vez três órgãos: o Conselho Diretivo, o Pedagógico e Administrativo, e este decreto foi largamente contestado e nunca foi integralmente cumprido.
regulamentava os procedimentos eleitorais e acabava com as assembleias deliberativas de professores. Em muitos casos, as assembleias de professores continuaram a realizar-se em substituição do Conselho Pedagógico criado por este mesmo decreto. Este decreto vai corresponder a um período de grande confrontação política nas escolas. Mas convém, já que estamos também no ano de celebrar a nossa Constituição, lembrar que na Constituição de abril de 76, no artigo 2º, refere que a República Portuguesa é um Estado democrático. No artigo 73, diz: o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação realizada através da escola. Note-se, e agora é curioso, que na revisão constitucional de 92, período que politicamente não nos levava a pensar que nós conseguíssemos introduzir no artigo 77 a seguinte formulação. Na Constituição, na revisão de 92, repito, os professores e os alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas nos termos da lei. A seguir, no ano de 76, logo a seguir, no fundo, à Constituição, que foi de abril, em outubro, vai ser publicado o Decreto-Lei 769, que estabelece a regulamentação da gestão das escolas e que, no cujo preâmbulo é interessante verificar que no preâmbulo vai fazer uma crítica muito severa aos decretos anteriores e vai criticar fundamentalmente o Decreto-Lei 735, que afirma o seguinte, nesse preâmbulo: a escola sofreu nos últimos anos o efeito da descompressão da vida política nacional, o que se levou a saudáveis atitudes de destruição das estruturas antigas, também fez ruir a disciplina indispensável para garantir o funcionamento de qualquer sistema educativo, muito especialmente o vazio legal criado pelo não cumprimento do Decreto-Lei 735. Este decreto vai, no seu preâmbulo, reconhecer que o decreto anterior não tinha realmente entrado totalmente em vigor. Continua nesse preâmbulo a dizer que é tempo, já de, colhendo da experiência com necessária lucidez, separar a demagogia da democracia e lançar nas bases de uma gestão que, para ser verdadeiramente democrática, exige a atribuição de responsabilidades aos docentes, discentes e pessoal não docente na comunidade escolar. É este decreto, o 769, que é ainda hoje considerado por muitos como o decreto-lei da gestão democrática, foi, no entanto, bastante contestado devido ao facto do Conselho Diretivo ser visto, na altura, como um representante do Ministério dentro da escola e não o representante dos professores. Vigorou de 86 a 91. Este decreto caracterizou-se por uma normalização nacional da gestão escolar, onde dominava a interdisciplinaridade, a relação de cooperação. A escola vai se mover no sentido de uma educação para a cidadania, do desenvolvimento do espírito crítico e de intervenção. Mas, ainda, aliás, praticamente 10 anos depois deste decreto sair, temos a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, com a Lei 47/86, que vai articular-se com o que eu há bocado disse em termos do texto constitucional. E a Lei de Bases vai também salvaguardar a gestão das escolas, fundamentalmente no artigo 2º, quando diz que a educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista. A seguir, vai dizer que deve-se contribuir para o desenvolvimento do espírito e prática democráticas através da adoção de estruturas e processos participativos na definição da política educativa, na administração e gestão do sistema escolar, na experiência pedagógica cotidiana. Adiante, vai também no artigo 45 referir que cada estabelecimento do grupo de estabelecimentos de educação e ensino, a administração e gestão orientam-se por princípios de democraticidade e de participação de todos os implicados no processo educativo e continua dizendo que a direção de cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos é assegurada por órgãos próprios, pelos quais são democraticamente eleitos representantes de professores, alunos e pessoal não docente.
Por isso temos neste momento um quadro que salvaguarda que nas escolas se faça uma prática realmente democrática. A FENPROF vai, ahm, vai tomar posição muito forte com dois decretos posteriores, salvaguardando as medidas tomadas pela Comissão da Reforma do Sistema Educativo. E vai contestar fundamentalmente o Decreto-Lei 172 de 91 e o 115 de 98. O Decreto-Lei de 91, que foi um decreto-lei considerado experimental, vai estabelecer a criação de um conselho de área escolar, a possibilidade das escolas com dimensão adequada funcionarem como órgão próprio, o conselho de escola, atribuir competência específica aos órgãos das escolas secundárias, incluindo o da avaliação interna e externa dos alunos, vai criar a figura do diretor executivo, e aqui note-se, pela primeira vez aparece, em termos do texto de lei, a palavra diretor, um cargo que tinha sido eliminado após a 74. O diretor executivo passa a ser o órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino em áreas cultural, pedagógica, administrativa e financeira, e responsável para a administração educativa pela compatibilização das políticas definidas a nível nacional, com orientações do Conselho da Escola, tendo em vista a qualidade de ensino que satisfaçam as aspirações da comunidade escolar. Posteriormente, o 115 de 98 vai aprovar um regime de autonomia da gestão dos sistemas públicos de educação pré-escolar e do básico e secundário, bem como dos agrupamentos de escola. A direção é assegurada por um Conselho Executivo e por um diretor, que é o órgão de administração e gestão, com responsabilidade na área cultural, administrativa, pedagógica e financeira. Este é um período que nós podemos recordar em que aparecem os projetos educativos de escola, dos regulamentos internos, dos planos anuais de atividades, dos projetos curriculares de escola. Foi igualmente criado um novo órgão, a Assembleia de Escola. E aqui faço recordar que a pedagogia de projeto vai entrar, no fundo, como uma metodologia a ser desenvolvida na escola, e para falar em pedagogia de projeto, tenho que recordar novamente, tenho que recordar o John Dewey, que em 1916 defendia numa obra chamada Democracy and Education, que só através da educação se consegue um Estado democrático. Mal ele sabia o que é que estava a dizer naquela altura. Bem, adiante. Uh, para mim, o fim da gestão democrática nas escolas chega em 2008, pela mão da Maria de Lourdes Rodrigues, com o Decreto-Lei 75 de 22 de abril. Tendo em vista, na minha opinião, o desmantelar de longos anos de uma construção democrática, que foi depois, digamos que piorou com a transferência de competências educativas do Estado para os municípios, com a municipalização da educação, que neste momento abre um grande debate sobre a autonomia das escolas e o papel dos municípios na educação. Passado este quadro, pode ter sido um bocado árido, mas que no fundo tem de dar-nos um suporte para ver como é que nós, após o 25 de Abril, construímos e defendemos um modelo em que os professores e alunos tinham um papel na gestão da escola, e como é que o perdemos. É essencial falarmos disso, mas acho que o convite que me foi dirigido tem um pouco a ver com a minha idade, e com aquilo que eu vivi ao longo dos anos na prática democrática das escolas, como é que eu o senti. E esta minha visão, já agora pessoal, sobre a minha vivência numa escola democrática, tem duas fases. Uma de 74 a 76 e outra de 76 até à minha aposentação em 2002. Logo após o 25 de Abril, eu fui fazer estágio para então ainda, Liceu Pedro Nunes, e em estágio
fui vogal da Comissão de Gestão, em 74, 75. Vivi as confrontações internas do Decreto-Lei 735, o qual foi linearmente recusado numa Assembleia de Escola com 1.500 participantes. Deu origem a várias demissões de gestão, até ao ponto de a gestão da escola do Liceu, Pedro Nunes, na altura ainda era Liceu, ter sido entregue ao COPCON na figura de um sargento que depois não conseguiu aguentar a escola e passámos para um capitão. Por isso subimos de posto. Foi muito duro essa experiência, porque foi a primeira vez que eu senti que depois de ter conquistado, depois do 25 de Abril, temos conquistado a gestão das escolas, não tínhamos, nós professores não tínhamos conseguido realmente desempenhar aquele papel que era tão importante e tínhamos passado a um militar. A escola, na altura, vivia grandes diferenças, havia diversas forças políticas da escola, lutas alunos com alunos, alunos de professores com professores, alunos com professores. Foi uma época muito, papel muito difícil, com um papel muito forte das assembleias de escola, onde tudo se discutia, desde os modelos de gestão, aos horários, aos currículos, às férias, aos manuais. Tudo era discutido e aprovado em assembleia de escola. Não foi muito fácil. O segundo período da minha vida como na gestão escolar e democrática vai precisamente até 2002, de 77 a 2002, é um período mais rico, porque em 76 fui sucessivamente vogal e presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária Sebastião da Silva, ex-Liceu do Eiras, como presidente do Decreto-Lei 769, recusei sempre o papel de representante do Ministério da Educação e defendi sempre o papel de representante dos professores, posição esta que me trouxe alguns problemas com a pressão que eu tinha, que sofria da parte do Ministério, tendo sido até ameaçada com processos disciplinares, por não cumprir o que o Ministério mandava, mas cumprir sim o que os professores da escola em plenário defendiam. As reuniões eram muito construtivas, a gestão era muito participada, com alunos delegados no Conselho Diretivo, no Conselho Pedagógico, no Conselho de Turma, e com o surgimento na altura das primeiras associações de pais. Foi um período muito rico e no que respeita também à formação contínua, dado que se implementou na altura o modelo de formação em exercício. E este modelo de formação em exercício trouxe à escola um enriquecimento muito grande a nível da criatividade e do dinamismo profissional e cultural. Em 98, assumi o cargo por eleição dos meus pares de presidente da Assembleia de Escola e desta experiência também considerei bastante positiva, só retenho um senão, que é o facto de não ter sentido, neste momento, estamos nos finais de 90, a princípio de 2000, não ter sentido interesse da parte dos alunos, nem dos pais, de participarem na gestão escolar. Não conseguíamos, na altura, sequer eleger alunos, nem os pais estarem representados. Não tinham interesse nisso. Isso foi uma coisa que me deixou bastante desiludida. Em género de conclusão, digo o seguinte: o regime democrático nas escolas públicas e numa escola para todos tem que se caracterizar por uma gestão partilhada, uma autonomia pedagógica, participação ativa da comunidade educativa, professores, alunos, pais, pessoal não docente, autarquias, cada um com o seu papel, em todos os órgãos consultivos e decisórios, em todos os níveis da sua organização, que ela seja micro, meso ou macro. A gestão democrática na escola dá voz à Revolução de Abril. Mas permitam-me ainda, neste final, permitam-me que relembre o John Dewey, o qual defendia que a escola era o local por excelência para assegurar os princípios de uma sociedade democrática.
A escola tem um papel importante de produção na mudança da sociedade e educar para a democracia é educar para a participação social. Só se pode incentivar os alunos a viver em democracia se na escola se praticar a todos os níveis o direito democrático. Muito obrigada.